Hoje falaremos de um grande escritor, um homem que gruda em meus pensamentos bem mais que fantasias insones às 3 da manhã. Meu nome é Marlos Fúvio e esse é um episódio biográfico realizado especialmente pelo canal Escuta Esse Trem Aqui. Certo amigo meu, também egresso dos anos 70, 80 e 90, me enviou uma mensagem no outro dia. Ele resmungava bastante sobre como vivemos hoje numa colcha de retalhos daquilo que foi o mundo com o sabor frugal das letras longe da tecnologia. E não é que eu vá fazer uma longa crítica sobre a validade ou não desse argumento, ou se a pós-modernidade, globalização e o capitalismo contribuem para nostálgicos e lobos da estepe, mas o meu amigo reclamava bastante sobre o fato de que as novas gerações, a partir dos anos 2000, não têm mais um álbum, uma banda de rock, um livro favorito de todos os tempos. Quando muito, fala-se de um best-seller que virou trend. Talvez eu tenha sido afetado por um pouco dessa rabugice. Talvez eu quisesse que os mais jovens procurassem conhecer os gigantes, diretamente das prateleiras das bibliotecas, impulsionados por uma aula mágica inesperada que passa longe da programação e dos cálculos dos algoritmos. Mas, tudo bem, os anos passam e tento me adaptar aos novos meios de divulgação do conhecimento. Tento e me adapto sem retrocesso mais que aquela música dos Titãs. Falaremos aqui um pouco da vida e obra intelectual de Milor Fernandes, e eu tenho certeza que você já ouviu o nome dele em algum lugar, e rezo para que não seja em um pacote novo de biscoitos. Milor nasceu em 1923, no Rio de Janeiro. Escreveu peças, poesia, traduziu, adaptou e foi exímio cronista. Me lembro bem de quando ouvi seu nome pela primeira vez. Soava como Milord, bem melhor que um My Lord. Conforme eu estudava, quanto mais eu lia literatura, desenvolvia por ele grande admiração. Além de uma frustração que provavelmente vem da ilusão de um efeito Mandela. Pouco antes de começar o meu mestrado fora do Brasil, eu já havia lido e cortejado diversas obras de Shakespeare, tais como Hamlet, Rei Lear e A Megera Domada, todos com tradução de Milor Fernandes. Hamlet foi o primeiro, e eu me orgulhava não tanto por ter lido uma das maiores peças de Shakespeare, mas pela sorte de ter pegado uma tradução do Milor, ainda que tenha me descuidado ao não ler, na boca do caixa da livraria, o responsável pela adaptação. Dali em diante mergulhei ainda mais no universo do dramaturgo inglês. Peguei certa versão brasileira de A Tempestade e gostei tanto da tradução que até coloquei na minha filha o nome de um dos personagens. E foi pouco tempo depois descobri que a tradução de Tempestade não era de Milor. Nessa época eu já estava embarcando para a Alemanha para cursar meu mestrado e não era uma pesquisa exatamente ligada ao universo de Milor Fernandes. Eu me propus a estudar a relação da música de Hildegard von Bingen com as santidades escolhidas para cada dia do ano em uma determinada região do Triângulo Mineiro no século XXI, e por que isso não configuraria heresia e nem apostasia? Confesso que me arrependi amargamente do tema, mas não havia mais o que fazer, já que meu orientador em Munique foi categórico ao ler a série de privilégios que tive ao poder realizar essa pesquisa naquele país. Desse modo, sentei-me com bastante pesar na escrivaninha da casa onde morava e pensei durante horas sobre como aplacar o tédio que sentia com minha própria pesquisa. Senti tanto tédio que cheguei a pensar que o vento na porta era o fantasma de Heidegger dizendo "Ein mein Bruder". Respirei fundo e me lembrei que os japoneses sabiam lidar muito bem com o tédio e com a dificuldade em adaptar símbolos não traduzíveis para o kanji, katakana e hiragana. A essa altura não queria entender a relação de Hildegard von Bingen com nada.
Mas quis saber se Milor pensou alguma vez em traduzir, como se estivesse diante dos 3 sistemas de escrita do japonês, toda a vivência, os maneirismos e a virtualidade da vida brasileira. Fiquei me perguntando se numa linguagem serena, encantadora, pacífica e despreocupada com seus próprios códigos truncados, o calor dos trópicos poderia trazer a inspiração nipônica para fugir do tédio com beleza. Foi aí que encontrei os haikais de Milor. Surpreendentemente não me senti entediado, pois encontrava em cada linha de cada um dos mais de 120 haikais um alento. Espero que me entendam, pois não quero banalizar as máximas encontradas pelo grande autor que presta homenagens hoje. Imagine as melhores máximas que você já viu ou viu na vida. Do seu avô, das piadas de esquina, dos grandes filósofos ou da sua mãe. Agora visualize diversas possibilidades para cada uma das linhas de um único haikai. Conseguiu? Pois bem, não tentei compor uma música ou colocar os versos de Milor Fernandes e melodias de Hildegard von Bingen, fui logo ao ponto de espelhamento da obra. Quais novas afinidades eu encontraria para reflexões populares? Se colocasse lado a lado na mesma página o original e a tradução para o inglês dos haikais de Milor, foi com o britânico Shakespeare que passei a procurar o nome de Milor numa obra a qual ele não era tradutor, e foi com o Milor que um grande amigo meu aprendeu com maestria a ler, ouvir, escrever e traduzir. Nada mais justo do que traduzir para o inglês uma obra do Milor, mesclando a calma e a ataraxia dos japoneses com a ironia e perspicácia de um autor brasileiro. Autodidata por excelência, Milor sempre foi versátil. Não possuiu formação acadêmica superior, sua verdadeira faculdade foi a redação dos jornais e revistas. Após perder os pais ainda na infância, começou a trabalhar muito jovem. Aos 15 anos ingressou na revista O Cruzeiro, onde desempenhou diversas funções técnicas e editoriais, aprendendo na prática o jornalismo, a tradução, a ilustração e a cenografia. Essa formação essencialmente prática e multidisciplinar moldou o pensador crítico e o estilista da linguagem que ele viria a ser. Milor acreditava que se chamava Milton Viola Fernandes, mas adolescente, descobriu que foram registrado com uma caligrafia duvidosa que o nomeava Milor. Organizou a revista O Pif Paf em 64, reuniu autores importantes e usou e abusou da comicidade. Brincou em sátira com os astronautas da missão Apollo, dizendo que ficaria feliz quando fossem não 3, mas todos os americanos para a Lua. Adaptou em 1977 a peça A Calça, de Carl Sternheim, com aquele humor ácido e satírico retratando os costumes, confrontos, hipocrisia, e tivemos morais da burguesia do começo do século XX. Essa peça, devidamente acomodada aos costumes e realidade brasileira, foi trazida aos palcos ainda no fim dos anos 70 pelo ensinador belga Maurice Vanneau. Milor sempre cotejou o drama familiar e a dicotomia entre os costumes de uma época e os sentimentos conflituosos dos personagens. Eu, Marlos, ouvir diversas vezes que Milor tinha um Q de Nelson Rodrigues, um M de Machado, um D de Dostoiévski e muitas outras letras que também não foram registradas na caligrafia de médico de sua certidão de nascimento. Os seus haikais, que traduzi na Alemanha durante meu arrobo de tédio, buscava a contemplação do zen, o brasileirão, o cotidiano brasileiro, mas também adotando um tom de cinismo, uma sátira política e humor negro. Os desenhos eram traduções visuais, visto que ele era um exímio cartunista, que uniu a poesia às suas próprias ilustrações. O formato curtíssimo era perfeito para colunas semanais como essa revista Veja. E voltando ao que eu disse acima, acho bom ressaltar
Se dizem por aí que o canto meio desafinado de um Chico Buarque está para Bob Dylan, eu reafirmo minhas sensações. Milor brincou com o drama familiar, com a política, com a sociedade, fez do Zen no Haiku o seu Haikaus, o seu Cosmos, e eu, que não sou bobo, não serei taxativo e categórico ao colocar Milor como nosso Shakespeare da Inglaterra tropical, ou Roma, como diria Darcy Ribeiro. Vou fingir que acredito em teorias da conspiração e que Shakespeare nunca tomou seu milk porque sequer existiu. Vou fazer de conta que ele foi um personagem, um universal fantástico criado por elisabetanos. É essa a única maneira de colocar Milor na Terra refletindo um céu britânico. William Shakespeare é meu mundo das ideias, uma viagem platônica que paira há séculos. Não me importa se ele amou ou não sua Anne Hathaway e se ela voltou como atriz de Hollywood. Milor foi meu chão e deixou este mundo tornando o outro lá sua cópia da cópia, inversão da lógica. Me conteste quem quiser e chamem minha homenagem de assinte, de ultraje. Eu não me importo. Nosso Milton está em algum paraíso perdido.